A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo à sua aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 2, da lição dos adultos, né? Estamos dando continuidade aos relacionamentos em família, né? Aos problemas que surgem dentro dos lares, e é claro que durante todo esse trimestre o Senhor nos estará nos instruindo acerca de como superar esses desafios e resolver todos esses problemas com exemplos da palavra de Deus, né? E hoje nós estaremos estudando sobre a predileção dos pais por um dos filhos, né? Então, se não fosse importante de nós abordarmos esse assunto da predileção dos pais por um dos filhos, né? Quando esse casal tem mais de um filho, 2, 3, 4, 5, né? O problema da predileção, quando os pais dão mais atenção a um filho do que o outro. E qual o problema, né? O que é que surge com essa predileção? Será que nós, como servos de Deus, né, como espelho que nós temos para os nossos filhos, e como servo do Deus Altíssimo e cristãos, né, porque nós somos cristãos porque nós seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo, e nós? Como é que nós ficamos nessa situação? Nós temos que usar de predileção nos nossos lares, né? E quais as consequências dessa predileção? Então, tudo isso nós veremos sobre nesta aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe? Se encontra no livro do Gênesis, no seu capítulo 25, versículo 19 e 28. Mais uma vez, né, a lição vai nos trazer mais um exemplo bíblico, né, de uma família, a família aqui de Isaac e de Rebeca, que usaram de predileção dentro do seu próprio lar. E essa predileção por um dos filhos, né, nós vamos ver que Isaac amava um, enquanto Rebeca amava mais o outro. E como essa predileção trouxe conflitos dentro da sua casa e posteriormente lá na frente também, né? Vamos lá? Versículo 19, pega a sua Bíblia, pega a sua lição, acompanhe conosco. E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, o filho da promessa. E era Isaac de idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu primeiro ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 70 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas, e amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. O nosso textuário diz assim: e amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Gênesis, capítulo 25, o versículo 28, né? O interessante é que esse textuário, ele deixa bem destacado aqui para nós a predileção desses pais, né, por um dos seus filhos. A verdade prática diz assim: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove egoísmo na formação deles, né? E nós sabemos que dentro do lar, dentro da família,
é onde os pais, né, se juntam ali em comunidade. Os seres humanos, a primeira comunidade em que vivem é dentro do seu próprio lar, né? E é dentro da família que Deus criou, dentro do padrão divino que Deus criou, é que nós, pais, né, devemos ensinar os valores da palavra de Deus aos nossos filhos, ajudá-los na sua formação psíquica, motora, né, ajudá-los a compreender e a viver a moral e a ética, né? Então, nós pais, nós somos formadores dos nossos filhos, né? E como formadores dos nossos filhos, nós não podemos ter preferência de um deles, né? Quando a família existe mais de um filho. Então, quando se os pais, eles prediletam ou têm preferência por um dos filhos, né? O que é que vai causar? Qual o resultado dessa predileção, né? Como nós já podemos bem aprender aqui, nós já podemos aprender, esse lar será um lar de divisão, irá promover alguns sentimentos que surgirá, né? Os efeitos virão lá na frente na vida desse filho, né? Então, nós já aprendemos nesta aula que a predileção dentro do nosso lar gera divisão e promove egoísmo na formação dos nossos filhos, né? E é claro que essa lição só vem à tona para a glória de Deus, porque existem lares que promovem esse tipo de divisão, que ao invés de gerarem os filhos para a glória de Deus, geram os filhos para a perdição, para a divisão, para o egoísmo, né? Para a inveja, para a traição. E tudo isso é fruto, claro, de uma casa que não tem a presença de Deus, que não vive os ensinamentos saudáveis que o Senhor deixou para o seu povo. E eu trouxe aqui para nós, né, o significado dessa palavrinha-chave da nossa lição de hoje, que é a palavra predileção, né? E o que seria essa predileção? Seria uma escolha preferencial optada entre uma coisa e outra, né? Ação também seria a ação de escolher entre uma pessoa e outra. Seria também uma afeição, um favoritismo, uma preferência, né? Eu deixei aqui esse exemplo para a gente compreender um pouco melhor de tenho predileção por música clássica, né? E quando os pais, eles usam de predileção com os filhos, ficaria assim, tenho predileção, tenho favoritismo, tenho afeição, tenho preferência por meu filho A. Então, deixo claro que o meu filho B não é o meu preferido. Também eu trouxe aqui, né, o sinônimo, né? Outras palavrinhas de que seria, né, que deriva desse significado da palavra predileção. Então, qual seria o sinônimo? Seria preferência, inclinação, idiopatia, né? E o que seriam os antônimos, né? Os antônimos são as palavras expressas, né, para expressar o oposto de uma palavra. Então, por exemplo, se eu tenho predileção, o oposto de predileção ou o antônimo de predileção seria aversão, desagrado, descontentamento. Então, todas as vezes que eu uso de predileção com um dos meus filhos dentro da minha casa, eu estou dizendo para o outro que contra ele eu tenho aversão, eu tenho desagrado e eu tenho descontentamento com a vida dele. Veja que confusão a gente causa nos nossos filhos, né? Veja que lá onde não se tem realmente a presença do Senhor, porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. Então, se o Deus que nós servimos não faz acepção de pessoas, por que nós, dentro da nossa própria casa, estamos prediletando ou favorecendo uma pessoa do que a outra, né? É um tema muito pertinente e é por isso que nós estamos estudando aqui nesta aula. Nós glorificamos a Deus, né? Por nos instruir na sua santa palavra. Então, quando nós nos desviamos das normas de convivência saudável que Deus estabeleceu em sua palavra, né? Porque nós temos a Bíblia Sagrada como nosso único meio de fé, regra e prática, não é assim? Então, é através da palavra de Deus que nós vamos tirar
lições, os ensinamentos para conduzir a nossa vida. Então, quando nós fugimos do que Deus estabeleceu em sua palavra, o nosso relacionamento familiar é profundamente prejudicado, né? Malefícios virão na formação do caráter dos filhos, né? Causando-lhes feridas causadas por essa razão da predileção. E é por isso que a Bíblia Sagrada ela usa de imparcialidade, né? A Bíblia Sagrada ela não esconde os erros dos homens, dos grandes homens de Deus, né? Semana passada, na aula passada, nós vimos o erro do patriarca Abraão, né? Vimos que o pai da fé estava em crise com a sua própria fé. E a Bíblia, Deus permitiu que ficasse lá os erros e acertos do casal para nos instruir, né? E não foi diferente aqui na vida, né? No casamento do filho da promessa, de Isaac e de Rebeca, né? Por quê? Porque não é a vontade de Deus que a família cristã use de favoritismo para com os seus filhos. E eu trouxe aqui alguns exemplos de predileção na Bíblia, né? Fora esse casal, Isaac e Rebeca, né? Que usaram de predileção ali com seus filhos, Esaú e Jacó, nós podemos citar aqui também José e seus irmãos, né? Alguns estudiosos também citam, né, a história de Caim e Abel, né? O próprio Caim, os teólogos afirmam que o próprio Caim, além da rejeição divina, né, em Hebreus 11:4, Adão provavelmente demonstrou preferência por Abel, o que gerou ciúmes em Caim, que acabou levando a matar o seu irmão, né? Nós temos também aqui o próprio rei Davi, que foi preterido em relação aos seus irmãos. E eu deixei aqui o versículo para a gente analisar, versículo por versículo. 1 Samuel, capítulo 16, o versículo C, a parte diz assim, a parte C. E santificou ele a Jessé e a seus filhos. E onde é que estava Davi? Né? Os totais de filhos do belemita Jessé não estavam todos. E por que santificou a Jessé a seus filhos? Estava faltando quem? O preterido. Estava faltando o que sofria aversão por parte da sua família, por parte dos seus pais, né? Em 1 Samuel 16:10 diz assim: assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Tá faltando o 8º. Quem era o 8º? Davi, né? E no versículo 11, na parte A, diz assim: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor. Então, nós podemos perceber aqui, dentro da família de Jessé, que o menor da casa, né, sofria algum tipo de aversão. Ele não era predileto dos seus irmãos, né? Então, podemos ver que nessas famílias que nós citamos aqui, nesses exemplos da Bíblia Sagrada, nós podemos ver que dentro dos lares ocorre a predileção. E hoje, nada mudou, né? Hoje, erroneamente, as famílias, principalmente os servos de Deus, eles continuam praticando esse tipo de ação com os seus filhos, né? Gerando divisão e egoísmo dentro deles, né? Prejudicando na formação desses filhos. Como é que esses filhos crescem, né? Se eles não são apoiados, se eles não são amados por iguais, né? Igualmente, como é que esse filho vai crescer? Como é que ele vai se comportar lá na frente? É claro que tudo que nós fazemos hoje lá, a consequência vem posteriormente, né? Então, a Bíblia, ela apresenta essas histórias, né? Para mostrar os efeitos negativos da predileção de filhos por parte dos pais, enfatizando a importância de tratar todos os filhos com igualdade e justiça, né? Romanos 2:1, na linguagem de hoje, diz assim: pois ele trata a todos com igualdade, né? Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. E como eu falei, por que é que nós estamos fazendo? Né? Será a gente ora tanto para Jesus converter os nossos filhos, para o Senhor causar neles o Espírito Santo, ajudá-los a chegar até Jesus.
né? Mas nas atitudes nós fazemos tudo ao contrário. Ao invés de nós levarmos nossos filhos para o Senhor, nós estamos afastando com as nossas atitudes, né? Vamos continuar? Então, no tópico 1, nós podemos ver aqui que o plano de Deus para a família e sua presciência. Então, isso significa que Deus tinha um plano na vida deste casal, de Isaac e de Rebeca, né? E existem alguns traços positivos desse casal, né? Por exemplo, Isaac e Rebeca, eles seguiam o casamento dentro do padrão divino. Eles exerciam o casamento ali monogâmico, né? Não existia entre eles a poligamia, porque nos diz em Gênesis 24, 67, de que Isaac amava a Rebeca. Então, mesmo diante dessa impossibilidade da sua esposa, Rebeca, de não gerar filhos, né? Era estéril, nos diz a palavra do Senhor que Isaac fez diferente do seu pai, né? Isaac, ao invés de ir nos conselhos, naquilo que o seu pai havia feito, né? Ele foi orar. Isaac orou por 20 anos para que Deus transformasse, né? Para que Deus abrisse a madre de sua esposa, enquanto seu pai, Abrão, né? Decidiu atender ao pedido da sua esposa, de acordo com a lógica humana, de que eles poderiam, né? Se deitar com a serva para gerar um filho, né? Então, nós vimos aqui que além desse casamento monogâmico, né, que ele não deixou, não quis, né, seguir o mesmo passo do seu pai lá atrás, o mesmo exemplo do seu pai, mas antes, Isaac, ele orou, né? Por que que ele orou? E por que que Deus atendeu, abrindo a madre de sua esposa Rebeca? Porque Deus tinha um plano para esta família. E nada pode impedir o plano de Deus, né? Nós vimos na aula passada que se nós tentarmos interferir no plano de Deus, algumas consequências, elas chegam, né? Foi o caso da consequência daquele conflito envolvendo a família de Abrão com Agar, né? Mas veja como Isaac, ele não repete o erro do seu pai. Por quê? Porque ele soube do erro do seu pai, mas ele fez diferente. E a mesma coisa nós, né? Nós podemos ver esses erros dentro da palavra do Senhor para nós não cometermos. Então, o segundo traço positivo desse casal é que esse casamento era movido por oração. Como eu já falei, Rebeca era estéril, né? E você ser estéril, né? Era um estado de desonra muito grande, né? Você era vista como uma mulher que não foi abençoada por Deus, mas sim abençoada, ou melhor dizendo, uma pessoa amaldiçoada por Deus, né? Além disso, a mulher que era estéril era vista como uma mulher muito inferior em relação às outras, né? Então, além dessa esterilidade ser um problema para a desonra, para se sentir inferior e para ser amaldiçoada, né? As pessoas tinham essa concepção de maldição para quem não concebesse, existia também esse obstáculo para o desenvolvimento da promessa que Deus tinha, né? Lembra que Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação, né? Isaac nasceu, mas ainda Isaac não era pai. Então, a esterilidade também era um obstáculo para o desenvolvimento dessa família, mas Deus mostra, né? Deus mostra que nada pode impedir o plano de Deus, né? Isso, Isaac também demonstrou ser uma pessoa muito leal, porque ele poderia muito bem repudiar sua mulher e se casar com outra para gerar filhos, mas ele amava a Rebeca. Além dele amar a Rebeca, ele orou por 20 anos, confiando no que Deus poderia fazer. Veja grandes ensinamentos, né? Nós aprendemos com esses grandes homens de Deus, não é isso? Mas que também nós aprendemos com os erros que eles tiveram. Além disso, eles também eram um casal muito afetuoso, né? Nos diz a palavra do Senhor em Gênesis 26, 9, que quando Abimeleque viu a cena de que Rebeca estava acariciando, ou seja, estava demonstrando, estava acariciando, estava fazendo algum carinho em Rebeca, quando Abimeleque viu, ele disse:
é evidente que ela é tua esposa, né? Então, esta atitude demonstra a afetuosidade entre Isaac e Rebeca. Eles demonstravam carinho um pelo outro, né? E é por isso que o casamento foi alvo do agir de Deus, porque esse casamento foi atingido pela graça, pela misericórdia, pelas bênçãos de Deus nesta família, né? E é claro que Deus tinha um plano para essa família e maravilhosamente esse milagre acontece na vida desse casal. Rebeca gera, ela ainda não sabe que é gêmeos, né? E a forma como a barriga estava se movimentando, né? O bebê está chutando, está se movimentando dentro do útero. Ela acha muito estranho, né? Mas está mexendo tanto, está até machucando. Quem foi mãe, quem já teve o privilégio de gestar, né? Sabe como é doloroso os movimentos que o bebê faz dentro da barriga, os incômodos que causa. E o incômodo foi tão grande que ela foi orar ao Senhor perguntando por que daquilo, né? E Deus respondeu: olha, dentro de você, Rebeca, haverá duas nações. Há duas nações no teu ventre. Versículo 23. E dois povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então o Senhor estava ali respondendo, estava dizendo para Rebeca que ali dentro dela existiam dois bebês, né? E existia também ali uma promessa. Existiriam ali duas nações. Dois povos iriam se dividir das entranhas delas. Um povo seria mais forte do que o outro povo, e o maior serviria ao menor, né? Então aqui a gente já percebe que Deus iria fazer do segundo filho maior do que o primeiro filho, né? Mas nós percebemos aqui que quando Isaac está avançado de idade, já está cego, já está muito idoso, Rebeca, percebendo que ele já estava chegando ao fim dos seus dias, né? Ela arma aquele plano. Por que ela arma aquele plano? Porque ela queria que o seu filho preferido, né, Jacó, alcançasse a bênção que o pai lhe daria, né? Mas a gente percebe também que há um erro da parte de Isaac, né? Porque a lógica humana, ela não responde, Deus não age pela lógica humana, porque muitas das vezes a lógica humana, ela mais atrapalha, né? Vai ser sempre assim. A lógica humana, ela não favorece aos homens de Deus. Então, pela lógica humana, Esaú teria ali o direito exclusivo de receber a bênção da primogenitura, mas Abraão esqueceu dessa promessa aqui que o Senhor fez no versículo 23. Então, o que era que Isaac deveria ter feito? Isaac deveria ter orado ao Senhor. Ele deveria ter dito: Senhor, olha, de acordo com as leis humanas, com a cultura humana, diz que a bênção fica para o primogênito que nasceu, né? Mas em relação à promessa que tu fizeste, como é que vai ficar, né? Mas ele não pensou assim. Ele mandou chamar a Esaú, né? Para abençoar a Esaú, porque Esaú era seu predileto. Mas como Jacó era o predileto de Rebeca, Rebeca aproveitou a oportunidade de cegueira, né, do seu esposo para usar de mau caráter, né? Só revelou a fraqueza do caráter dessa mulher, né? Mas será que Deus não sabia de tudo isto, né? É claro que Deus sabia, porque Deus, ele tem um atributo divino que só ele tem, exclusivamente dele, né? Que é a presciência, que é que Deus sabe antecipadamente ou antemão do futuro, né? Deus sabe exatamente de tudo. Nós não sabemos exatamente de nada, né? Mas o Senhor, por causa da sua presciência, né? Ele sabe antecipadamente do futuro, né? Então, o Senhor, ele dá essa promessa a Rebeca, né?
por causa desse conflito que estava ali acontecendo dentro do ventre dela. Ambos lutavam entre si, né? Esaú, o filho predileto de Isaac, né? Esaú, esse nome hebraico significa peludo. Ele é um perito caçador, um homem viril do campo, destemido e agitado, né? Então, Esaú aqui era o típico homem, né? Que eu acredito que várias mulheres queriam casar com ela, né? Era visto como um homem com H maiúsculo, né? Um homem destemido, um homem viril, do campo, agitado, né? Um homem da caça, mas, né, mostrou desprezo também pelas bênçãos divinas, né? Pelas bênçãos da aliança ao se casar com as mulheres cananeia. Esse está no no capítulo 24, no versículo 3 e 4. Então, quando Esaú ele casa com as mulheres cananeias, ele mostra desprezo pela bênção da aliança que Deus havia prometido para o seu avô e seu pai, não é isso? E é claro que isso gera algum desconforto, né? Algum desgosto em sua mãe Rebeca, né? É quando ela diz assim, Esaú fez isso, mas Jacó não é desse jeito, né? Então eu vou favorecer a Jacó, né? Mas aquela coisa, Deus não faz acepção de pessoas. E nós, erroneamente, nós fazemos essa separação, nós fazemos essa acepção. E é claro que resultados futuros virão, né? Então, Esaú era o primogênito e na cultura hebraica, o filho mais velho tinha o direito de ser o herdeiro principal da fortuna da família, né? Por isso, Isaac pensou em ministrar a bênção para Esaú, né? Ao invés de Isaac ter orado e perguntado ao Senhor, ele não fez, né? Decidiu usar da predileção que ele sentia pelo seu filho para abençoar, ao invés de também abençoar Jacó, né? O que eu acho interessante, meus irmãos, é que o próprio Deus, ele se encarregaria de fazer Jacó maior que Esaú, né? Então, Isaac, ele erra ao usar o que a cultura permitia que ele fizesse, né? De ministrar a bênção para Esaú e não perguntar a Deus, né? E Rebeca, ela erra, né? Tentando dar essa forcinha para Deus para que o filho, né? Jacó, ele tomasse a bênção do seu irmão, né? Ambos esqueceram que se foi Deus que prometeu, né? O próprio Deus se encarregaria de fazer Jacó maior do que Esaú, né? E ambos ali não teriam nenhum prejuízo, porque o próprio Deus iria formar a situação, né? Não é Deus que faz o plano, então é Ele que cumpre, Deus sabe como faz, né? Mas todas as vezes que nós não perguntamos a Deus, nós erramos, né? Então Deus, o próprio Deus, né, rejeitou o próprio Esaú em Hebreus 12, 17, né? Essa atitude o caracteriza como um homem profano, imediatista e soberbo. Pagou um preço muito alto por este desprezo quando tentou recuperar a sua bênção, né? Agora nós vamos falar um pouco sobre Jacó, sobre essa personalidade, porque nós temos pais iguais e dois filhos totalmente diferentes. Aí é que entra, né, a nossa preocupação como pais, né? Nós temos que ter em mente que nossos filhos ou nossos futuros filhos não virão iguais, né? Todos eles virão individualmente diferentes. Ó, Jacó, o filho que abraçou a bênção divina, era pacato, tranquilo, gostava da casa e de seus afazeres. O nome Jacó significa aquele que segura o calcanhar. A primogenitura de Jacó não se dá pela ordem do nascimento, né? Pela lógica humana seria essa, né? Pela ordem do nascimento, mas pela escolha soberana de Deus. Então, o próprio Deus, como eu falei minutos atrás, o próprio Deus se encarregaria de fazer Jacó maior do que Esaú, porque a primogenitura de Jacó não se deu pela ordem humana, mas pela escolha soberana de Deus. Olha aqui, ó, precisamos entender que Jacó era o herdeiro da promessa desde a sua concepção.
eleitos soberanamente pelo próprio Deus. Por isso que eram para os pais terem orado, né? E não terem usado de prediletismo. Porque quando Rebeca usa de prediletismo e coloca o seu filho para se apresentar como se fosse o seu outro filho, Esaú, né? Consequências surgem na vida de Esaú e consequências também surgem na vida de Jacó. Então veja o que a predileção faz. A predileção, ela faz uma divisão e gera egoísmo nos filhos, né? Então nós precisamos entender que Jacó não usurpou a bênção de Esaú, mas se apropriou, ainda que de forma astuta, né? Daquilo que era seu, respondendo-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, e o mais velho servirá ao mais moço. Então, né, apesar da forma astuta de que Jacó se apropriou, né, da bênção, né, mas ele só pegou aquilo que era seu. Oi, aula maravilhosa. Vamos continuar? A gente já chega aqui, meus irmãos, ó, no tópico de número 3, né? Por já ser uma história muito conhecida, né? Não seria muito proveitoso eu chegar aqui com vocês e ficar lendo, né? Mas trazendo mais informação, mais conteúdo, e com certeza vai enriquecer a sua aula e com certeza vai enriquecer você, aluno, né? Então, nesse tópico número 3, o problema da predileção por filhos na família, né? Nós podemos ver que são pais iguais, porém filhos diferentes, né? O que seriam esses filhos diferentes? É somente porque às vezes nasce de gêneros diferentes, do gênero masculino e do feminino? Não, né? Vai muito além disso, né? Porque eles eram gêmeos, né? Nasceram no mesmo dia, a mesma mãe, a mesma barriga, né? Mas são filhos que têm temperamentos totalmente diferentes um do outro, né? São personalidades diferentes um do outro. Cada um dos filhos tem a sua individualidade, né? Por isso que nós pais temos a responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado dos filhos, né? E não usar de parcialidade, né? Quando os pais ele usa de predileção dentro da sua própria casa, né, só demonstra a fragilidade que esse casal vive. É necessário que esse casal ele corrija essa fragilidade na palavra do Senhor, né? Então, o erro da predileção de filhos cometido por Isaac e Rebeca, né, geraram os respectivos resultados. Quais foram esses problemas causados, que surgiram por causa dessa predileção, né? O que passou a acontecer dentro da casa de Isaac e Rebeca? Conflitos familiares, né? Quando nós usamos de predileção com um dos filhos, existe prejuízo na própria relação de pais com filhos, né? Porque um filho que é predileto da mãe, né? Ele não consegue se expressar muito bem com o seu pai, muitas das vezes nem fala com seu pai, e consequentemente, por causa dessa predileção, ele se torna egoísta, né? Desprezando também todos os seus outros irmãos, né? Além dos problemas, os prejuízos, né, que acontecem ali momentaneamente, né, cotidianamente, há dificuldades desses indivíduos na fase da vida adulta, né, lá na frente. E como é que esse filho vai se tornar? Né? Se ele é egoísta hoje, com certeza ele será egoísta muito mais lá na frente, né? Além disso, esses problemas causados pela predileção, né? Um dos problemas é a baixa autoestima. É igual à ilustração, a foto que nós temos aqui na nossa revista. Veja, né? Veja como essa criança daqui está. A predileta é esta criança aqui, né? Veja como é a interação dos pais com essa criança. Olha esse filho aqui de canto, não é isso? Isso aqui, ó, demonstra o quê? Falta de confiança. Isso aqui demonstra uma criança com baixa autoestima, né? A gente nem pode falar muito porque, com certeza, talvez você tenha vivido isso, né? Mas somente o Espírito Santo para curar, né? Não guarde esse rancor na sua alma, na sua vida, né? Peça ajuda ao Espírito Santo para que você perdoe os seus pais, né? Porque com certeza
não foram instruídos pelo Senhor, né? E nós, como pais, hoje, nós devemos olhar para esses exemplos a fim de nós não praticarmos isso com os nossos filhos, né? Porque produzem feridas na alma e no coração, né? Além dessa baixa autoestima, nós temos a desigualdade na distribuição de recursos, né? Um filho recebe mais atenção em questão de recursos materiais do que o outro, né? Por exemplo, um ganha mais roupas do que o outro, um come mais do que o outro, né? O outro sai mais do que o outro. Por exemplo, um recebe uma mesadinha maior e o outro recebe uma menor, né? Então, veja como o prediletismo, ao invés de ele unir a família, ele só divide, né? Então, a predileção dentro do lar, né? O que significa uma predileção dentro do lar? Significa que o lar está sem a presença de Deus, né? Porque em Gênesis 27, 12 diz, demonstra ali, né, a traição sofrida, não é isso? Diz assim, ó, porventura me apalpará meu pai e serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre maldição e não bênção, né? Então veja os sentimentos que passaram a surgir dentro daquela família, né? Não só dentro da família, mas dentro de cada indivíduo, né? Jacó já estava ali, né? Demonstrando o quanto que ele seria traiçoeiro, não é isso? Veja, se nós não ensinarmos certos nossos filhos a como agir, a como escolher, nós vamos plantar nos nossos filhos tudo aquilo que não agrada a Deus. Veja o que Rebeca estava plantando na formação do seu filho. Estava ensinando o seu filho a ser traidor, né? A outro problema que surge com a predileção no lar sem a presença de Deus, é a mentira, né? Algo que Rebeca também ensinou Jacó a fazer naquele impulso que ela deu para ele. Ele disse assim, quando Isaac pergunta, quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito, né? Então, Rebeca estava ensinando o seu filho a não ser verdadeiro, mas ser mentiroso, de usar da mentira para se beneficiar, né? Além desses dois perigos, né? Esses dois prejuízos com a predileção, só demonstra a falta de temor. Porque Isaac disse assim, porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro, e disse Isaac a Jacó, chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú, demonstrando ali falta de temor, né? Não só de Deus, diante de Deus, mas do seu próprio pai. Por que Jacó ele age assim? Porque a mãe, né, estava por detrás formando o seu filho, né? Além dessa falta de temor, temos também o prejuízo do engano, porque Jacó pergunta, e não conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, né? Isaac não conheceu que era Jacó, porque Jacó estava com as mãos cabeludas, né? E Isaac acaba abençoando Jacó. E disse, és tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse, eu sou. Então disse, faze chegar isso perto de mim, para que coma da casa de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaac, seu pai, ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou. Então, Jacó estava usando de engano, né? Eu vou deixar aqui, vocês vão conferir no texto aí que eu deixei bem especificado aqui neste slide, tá bom? Então, nós temos a amargura, a malícia, a tristeza, o ódio e a revolta. Então, veja quanto de prejuízo na família surge quando a família não vive um relacionamento saudável proposto pela palavra de Deus, né? E para nós chegarmos aqui na conclusão, espero que você tenha gostado muito desta aula.
Comenta aqui embaixo se você gostou. Nós também disponibilizamos, tá bom? Esse recurso visual aqui para vocês também estarem usando com livre vontade. Vamos para a conclusão? Ó, na palavra de Deus encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta os pais quanto à criação dos filhos. Como é que nós devemos criar os nossos filhos? Efésios 6, versículo do 1 ao 4. Leia aí, não deixe de ler não, tá bom? Nessa orientação, os filhos devem ser obedientes a eles. Efésios 6, versículo 1 ao 3. E os pais não devem provocar a ira dos filhos. Então, quando nós colocamos a palavra do Senhor em prática na nossa casa, com certeza a convivência entre os pais e os filhos será uma convivência saudável. E é claro que a presença de Deus estará presente, né? Então, o casal que não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente, o resultado é o conflito entre os membros da família, né? Por isso, por essa razão, serve de alerta esses exemplos da palavra de Deus para não podemos, né, para que em nenhum momento nós incorramos nesse mesmo erro. Muito obrigada a você, viu, por ter ficado até aqui, até ao final desta aula. Muito obrigada, que o Senhor te abençoe e que você seja muitíssimo abençoado com essa aula. Uma boa aula para você, que a bênção do Senhor siga entre você e a sua casa. Amém?